Bom, quarta-feira tem a primeira também de duas partidas das semifinais entre Flamengo e São Paulo. São Paulo e Flamengo no caso do jogo de ida. Rogério Ceni falou sobre isso depois da derrota, né, no clássico contra o Santos na Vila Belmiro. Que nós não podíamos errar tanto como nós erramos. Nós com 20 minutos nós tínhamos um mesmo jogador errado 5 passes. Você pega o Flamengo num dia inspirado e erra 5 passes desse, você perde o jogo no primeiro tempo com 3-0. Não pode atravessar passes assim, a esmo, assim como não podemos. E o Santos nunca controlou o jogo. Bom, Flamengo inspirado, perderíamos por 3-0. Rogério Ceni falando no primeiro tempo. Rogério sincerão, né? Eu acho que ele foi até moderado. Porque se ele São Paulo ficar errando passes... Porque o São Paulo, contra ninguém, jogou recuado, fechado, contra-ataque, até porque ele reclamou desde o começo da temporada que não tem jogador de velocidade. Agora tem o Bustos, mas o Bustos nem pode jogar essa partida, não está no elenco. O outro é o Marcos Guilherme, que também, desde que chegou, não consegue jogar ainda no nível razoável, sequer, apesar de ser muito esforçado. Então, o São Paulo quer sair jogando, ou vai fazer o lançamento logo para o Caleri, mas o São Paulo vai tentar jogar contra o Flamengo. O São Paulo fez isso contra todas as equipes, até contra o Palmeiras, que era muito melhor e que o Palmeiras sabe usar o contra-ataque e tal. O São Paulo saiu para o jogo. Às vezes não conseguiu, mas saiu para o jogo. E quando não conseguiu e foi acuado, tomou gols com facilidade, por exemplo, do Palmeiras, os 2 gols logo de cara no jogo de volta, o da classificação no Allianz Parque. Se o São Paulo começar a errar passes e saída de bola, entregar a bola para o Flamengo com o sistema de marcação aberto, aí vai tomar um monte de gols. Um monte de gols. Né? Porque você não dá espaço para o Arrascaeta, você não dá espaço para o Gabigol, você não dá espaço para o Pedro, você não dá espaço para os alas do Flamengo avançarem, você não dá espaço para o meio do campo do Flamengo criar, para os volantes do Flamengo que podem chegar bem à frente, se o Vidal jogar com um pouco mais em tese de construção. Então o São Paulo precisa apresentar um futebol no nível muito melhor do que apresentou para competir com o Flamengo. Para competir com o Flamengo. Não estou nem falando para ganhar do Flamengo. Porque são equipes no papel, e aí a gente está falando de potencial, de teoria, o jogo comprova se isso acontece ou não, e o futebol às vezes surpreende. Normalmente não. Às vezes surpreende. São equipes incomparáveis. Incomparáveis. Você vai ter dificuldade de achar um jogador que atua no São Paulo que seria titular nos 11 jogadores que vão entrar em campo do Flamengo. Vai ter muita dificuldade. Né? E provavelmente você vai ter reservas, provavelmente não, você tem reservas do time do Flamengo, jogadores que não vão começar jogando, que seriam titulares e o Rogério adoraria ter em campo. Então, ele vai exigir do time, não sabe se vai conseguir ou não, um nível de jogo máximo possível dentro do que esse elenco pode produzir. Isso tem pressão em saída de bola. É isso que eu ia falar. E ainda assim, dentro da proposta que tem sido utilizada, independentemente da força do adversário até agora. Até porque o São Paulo não mostrou força jogando de outro jeito, pressionando saída de bola, jogando com a bola. O São Paulo tem uma coisa positiva para jogar contra o Flamengo, pode até ser negativa, porque o Flamengo pode usar isso a seu favor. O Flamengo jogando com a sua formação principal, ele deixa um pouco de espaço pelos lados. E o São Paulo, pelos lados, tem construção. O Igor Vinícius, e essa para mim é a maior surpresa, se tornou um jogador competitivo, útil, um jogador que consegue achar posicionamentos de marcação e vai muito bem, ou pelo menos vai bem na construção. O Reinaldo, um jogador que continua com muita dificuldade na marcação, mas é um jogador que na construção também muitas vezes consegue ser útil. E é exatamente onde esses caras constroem que o São Paulo gosta mais de criar. E o Dorival dificilmente vai abrir mão do posicionamento que o time tem usado, que deixa algum espaço pelos lados. Por outro lado, o São Paulo não tem tanta pegada assim por dentro, tem dificuldade de fechar, e por dentro o Flamengo constrói demais. Por isso, a tendência... Óbvio que os nervos podem mudar isso, o caráter do jogo de mata-mata pode mudar isso, mas a tendência é de ter um jogo com gols na quarta-feira. O problema, eu acho que assim, essa diferença que o Birner falou, ela não é uma diferença só da qualidade do elenco, ela não é uma diferença só do potencial técnico dos jogadores. Eu acho que ela tem sido também uma diferença notada no nível de jogo das duas equipes. Eu acho que hoje o Flamengo joga bem mais do que o São Paulo. Regularmente. Regularmente, claro. O Flamengo, tudo bem. O São Paulo faz um ou outro bom jogo, mas é muito mais esporádico do que o time do Flamengo, que joga constantemente em alto nível. E isso, para mim, torna um dilema, de certa maneira,
a tal postura do São Paulo, porque a gente pode até dizer, mas o São Paulo quando tenta se defender, quando tenta marcar, quando tenta baixar as linhas, ele acaba tendo dificuldade. Tudo bem, mas é o Flamengo... mas pra mim é 5-4-1 na veia então, eu também. Um abraço. Eu tô com você, é isso. Eu sou muito partidário essa história de adaptar, a gente tá discutindo até agora aqui. Isso. Como sacrificar alguma ideia, ser pragmático. Eu tô contigo. A ideia do São Paulo tem que ser essa. Eu tô contigo. Eu acho que mesmo em casa. Cara, mas sabe jogar se expondo contra o... Mas eu concordo com você. O jogar assim, embaixo, convenhamos que é menos complexo Até do agora ponto de vista... estava batendo no Bielsa porque não acabou do jeito de jogar. Agora ele já está defendendo também o 5-4. Que o Rogério fez até agora. O São Paulo estava perdendo do América, ele estava classificando contra o América, o Rogério deixou o time por algum tempo do jogo num 4-3-2. Foi. Um jogador a menos, 4-3-2. Não era só voltar no campo. Mas é o América, né? Quando fechou 4-4-1 depois, segurou o jogo. Tudo bem. Eu acho, essa é uma questão, entendeu? O São Paulo, eu não sei. Eu acho que, inclusive, sei lá, você olha para a Sul-Americana... Ficarei muito surpreso se o Rogério abrir mão da posse de bola e da iniciativa do jogo. Ficarei surpreso porque ele não fez até agora na temporada. Então, independentemente da surpresa ou não, eu acho que é a alternativa que ele tem contra o Flamengo. Todos fazem isso, até assim, trazendo para a nossa realidade de transmissões internacionais. O Tuchel sempre valorizou a posse de bola. Vai pegar o Guardiola. É isso. A final da Champions ele ganhou. Toma a bola aí e eu vou jogar de novo. Hoje não dá. E é por isso que eu estava falando que, quando eu falei dos números do Palmeiras e Flamengo ontem, é o que eu estava falando. Provavelmente os números de finalizações e de posse de bola não seriam os números que foram se a escalação do Flamengo fosse a escalação titular, que vai ser a escalação que vai enfrentar o São Paulo. Então, né, eu acho que o jogo se deu de uma maneira e correu de uma maneira, o jogo do final de semana entre Palmeiras e Flamengo, porque era o time reserva do Flamengo. Contra o time titular, eu duvido que o Palmeiras jogasse assim, e se o Palmeiras, né? Eu acho que o São Paulo... Só um detalhe, né? O São Paulo ganhou todos os jogos de mata-mata no Morumbi na temporada. Não pegou o Flamengo. E jogar assim não significa que não vai ganhar. Talvez seja o melhor caminho para ganhar. É isso, essa é a alternativa de jogo. É assim, o coletivo é sempre o mais importante. Você acha que o Ten Hag botou o Ronaldo no banco de reservas hoje porque ele quer provar alguma coisa, quer punir a principal estrela do clube que quer ir embora? Também. Não, é porque eu preciso que todos os meus atacantes pressionem. Cada jogador do Manchester United corre em média 11 quilômetros, o Ronaldo correu 8 contra o Brentford. Mas o cara do futebol inglês jogou? Ele é um finalizador. Ele espera o jogo chegar na área para ele chutar pro gol. Se o problema do Manchester é levar o jogo até lá. Cara, assim, eu não posso. Talvez em outro jogo, eu acho que é legal começar com o Ronaldo, é importante. Hoje particularmente, um jogador a menos que pressiona ia ser um suicídio. Então, cada jogo pede uma estratégia. Cara. São Paulo é uma situação bem delicada, né? Porque hoje o Flamengo, você fala, como competir? Como? De forma? 5-4-1, acho legal ter 5. Mas esse aí vai ficar, coitado, no bobinho. Não vai ver nada. Então, é que como esse é o Caleri e o bicho se mata em toda a bola, vai correr, vai dizer... Não, mas tá tudo bem. Esse corre. Esse com 1 a menos, 4-3-2 e não 4-4-1, quer dizer, foi a numeralha, o torcedor deve falar. Mas é o seguinte, é a forma de você se fechar, né? Por que ele quis? Ele quis dar profundidade, né, para a equipe. Ele não quis o São Paulo lá no fundo. Sim. Ele quer o São Paulo na saída de bola com esses dois para não chegar tão fácil ao América. Mas o Flamengo, nessa saída, a saída do Flamengo é mais simples, mais fácil, com os jogadores que tem. Então esse coitado, vai ficar num bobinho monstro. Você faz 2 linhas de 5, menos, você baixa, você vai jogar dentro da sua área. Então assim, como enfrentar o Flamengo? Ignorar e jogar de igual para igual? Bom, acabou no primeiro confronto. Em casa contra o Palmeiras... Ele vai botar, aí o Dorival vai botar os reservas no segundo, porque ele vem e leva. Então, assim, como competir para não encerrar o mata-mata no primeiro jogo? É uma questão que todos eles, tirando o Palmeiras, estão aí discutindo. Contra o Palmeiras, o São Paulo... É o jogo que ele encaixa. Foi valente, né? Em casa, Sim. se impôs, subiu a marcação. Por isso eu acho que ele vai fazer a mesma coisa contra o Flamengo, porque é óbvio vale que o Flamengo a comparação? O Flamengo tecnicamente é melhor que o Palmeiras, tem mais qualidade demais. Esse jogo que você citou é estratégia. A diferença do Palmeiras e do São Paulo é grande. Esse jogo também. aqui é técnica no nível... Então aqui falta um pouco de... A técnica não é igual ao Flamengo.
Então dá para você interferir na parte tática. Agora, interferir na parte tática do Flamengo, ele resolve com a técnica. Que a tática do Flamengo hoje com o Dorival, o modelo dele só proporciona extrair o máximo de cada jogador. Então é muito difícil, cara. E mas se não tiver legal, tem. É que não é nem só Cebolinha. uma questão técnica na comparação, eu acho. Evidentemente que existe uma comparação técnica, porque o Flamengo são os caras, né? A gente cansa de falar o melhor elenco, os caras com mais capacidade de decisão no 11 titular. O Palmeiras talvez coletivamente seja um time mais acertado, com mais alternativas e tudo mais. Mas taticamente são times diferentes também e se comportam, e no caso do Flamengo, se comportará de uma maneira diferente em relação ao que o Palmeiras fez. Aliás, eu acho que das posturas do Palmeiras, talvez a mais discutível seja justamente a maneira como enfrentou o São Paulo nos 2 jogos no Morumbi. Então, assim, não era e nem não foi em momento algum o Palmeiras que fazia questão de jogar, de atacar, de pressionar. Não, ele se comportou contra o São Paulo como muitas vezes se comporta contra Flamengo e Atlético. E contra Flamengo e Atlético eu entendo, pela qualidade técnica dos times. O Flamengo não vai fazer isso. O Flamengo não está nem aí se ele está no Morumbi ou se está no Maracanã. Então, o Flamengo vai ter uma postura diferente. Por isso que acho que não dá para partir do pressuposto de que o jogo contra o Palmeiras foi daquele jeito, porque o Palmeiras se comportava de uma maneira diferente da maneira que o Flamengo vai se comportar provavelmente nessa quarta-feira. Aliás, o Dorival, com esse time que ele escala, não dá para imaginar ele jogando de outro jeito. Pode jogar em função de circunstâncias do jogo. Sei lá, tá no final, tá ganhando 1-0, se ele não tiver trocado, imaginar a situação. Tá todo mundo ali batalhando, ajudando. Mas imaginar que ele vai variar a forma de jogar, como vai encarar os adversários, com essa potência que ele tem, tendo Pedro na área, Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro, falar para eles agora, gente, preciso que vocês marquem. Vocês vão jogar menos. Tá? Não há sentido escalar esses caras. Então, o Dorival tem uma forma de jogar, ela deu super certo, é uma fórmula que, até agora, tomou 3 gols. Né? Então, o rendimento defensivo também ele acaba confirmando as escolhas. Não há por que, nesse momento, mudar muito, já que defensivamente melhorou demais. Você fala, o Flamengo ainda toma muitos gols. Bom, Dorival, você pode colocar um jogador mais marcador nesse confronto. Agora, sistematicamente, ele vem eliminando os adversários com a boa defesa e jogando com esse mesmo time. E se não tiver bom no segundo tempo, fica pesado para o adversário. Porque na hora que cada um começa a olhar para o banco, você olha para o banco e fala... Não tem mais opções que o... Tem isso, né? É complicado. Vamos ao intervalo, nós voltaremos daqui a pouquinho com o Cuca e o Atlético, os dilemas do Galo.